Olá! Chegamos ao nosso 6º dia de devocional de Advento e hoje eu queria começar lendo a passagem que está em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 25. Diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais dos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a história de João Batista, Zacarias e Isabel, sua mãe. Nessa história, nós vemos o cumprimento da profecia de que Deus levantaria um homem, aquele homem que ele falou lá no Antigo Testamento, que seria a voz daquele que clama no deserto, que vai preparar o caminho para o Senhor. E esse era João Batista. Então ele vem cumprir no tempo exato, no tempo preparado, essa profecia através de Zacarias e de Isabel, os pais de João Batista. E é interessante a gente observar a escolha de Zacarias e Isabel aqui, porque eles eram, assim como a gente falou nos devocionais passados, pessoas improváveis. Pessoas que provavelmente não estariam cumprindo esse grande chamado de Deus aos olhos dos homens. Mas Deus, ele conhece o coração, assim como nós vemos ele falando ali no momento da escolha de Davi para ser rei no Antigo Testamento. Então, Zacarias, ele era de linhagem sacerdotal, mas é importante a gente saber que ele vinha da ordem de sacerdotes, mas ele não era um sacerdote renomado, porque existiam 2 tipos de sacerdotes. Existiam uns que estavam ali mais na região central de Jerusalém, que eram mais renomados, eram sacerdotes de grande nome, de famílias importantes. Então eles eram sacerdotes especiais, eles eram mais importantes, mais vistos, eles estavam ali no centro da cidade. E Zacarias, ele era dessa linhagem de sacerdote da periferia, ele morava na periferia da Judéia. Ele não fazia parte da aristocracia sacerdotal, ele não era significante. Então, ele e a sua esposa representavam um povo necessitado, um povo que só tinha a Deus como esperança, porque eles eram idosos, estéreis e da periferia. Então, eles não eram pessoas impressionantes, mas eles representavam aquelas pessoas que eram vistas por Deus, que era a maioria de Jerusalém, pessoas pobres, humildes, que dependiam completamente do Senhor, que não tinham sustento muitas das vezes. Então, Isabel e Zacarias representavam esse povo. E isso mostra pra gente que Deus, ele nunca olha pro nosso exterior, ele nunca olha para as nossas circunstâncias, ele não fica olhando para nossa condição financeira, ele não se importa com essas coisas que são secundárias, ele se importa com o coração. E é por isso que ele escolhe eles, porque ele fala aqui no versículo 6 que ambos eram justos diante do Senhor. Então, Deus, ele escolhe aquelas pessoas que são justas de coração, que amam a ele, que têm um coração íntegro e reto. São esses corações humilhados, esses corações quebrados, esses corações pobres de espírito, que dependem completamente do Senhor, que são os mais propensos a estarem
preparados para receber o Senhor e para ouvir a sua voz, assim como Zacarias e Isabel ouviram e receberam de Deus uma promessa. Então, não se admire com pessoas que têm corações endurecidos para a palavra de Deus e são exteriormente admiráveis. São ricas, são belos, são famosos. Não se admire com essas coisas terrenas, porque não são com elas que Deus se importa. Ele toca e ele visita aqueles corações que são mais quebrantados, que são mais dependentes dele e que são justos diante dele. Esse também vai ser o ponto-chave que eu quero trazer para nossa meditação aqui hoje, sobre nós prepararmos o nosso coração para a chegada do Senhor, para que Ele habite em nós. Nós vemos aqui a profecia sobre a vinda de João, que seria um homem nazireu, um homem separado para Deus. E o anjo fala com Zacarias assim: ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Então João não era grande aos olhos dos homens, ele também não era admirável aos olhos dos homens, mas ele era grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. A vinda de João foi o cumprimento do advento. Então, nós falamos no início desses devocionais que o advento, ele significa chegada, né? Uma preparação para a chegada. E a vida de João foi a encarnação dessa preparação para a chegada do Messias, dessa preparação para a chegada do Senhor, para preparar o coração do povo para receber o Senhor, para se voltar ao Senhor. Então, ele fala aqui que ele vai voltar o coração dos pais aos seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor. E nesse momento de advento, nesse mês, nós também somos convidados a fazer a mesma coisa. Preparar um caminho não apenas para que as pessoas saibam que o Senhor está retornando, mas preparar um caminho no nosso coração. Preparar o nosso coração para receber Cristo novamente, para que nós nos voltemos ao Senhor. Então, nós somos convidados a ter um estilo de vida como o de João, que prepara o seu coração para receber ao Senhor dia após dia, para nos quebrantarmos diante da presença deles, para voltarmos ao Senhor. Então, nesse dezembro, não se permita ter um coração endurecido, não se permita ter um coração indiferente, mas peça ao Senhor para que Ele volte o seu coração a Ele. Se você está desanimado, se você está com uma fé abalada, se você tem estado com uma vida espiritual morna ou fria, peça ao Senhor para que o seu coração, nesse momento, retorne a Ele, retorne ao conhecimento dEle, retorne à justiça dEle. E nós vemos aqui que João foi separado para ser um nazireu. Outra pessoa que também foi separada para ser um nazireu, que nós vemos a sua história na Bíblia, foi Sansão. Vocês lembram da história de Sansão? Ele foi aquele homem do Antigo Testamento que tinha os cabelos compridos, que era extremamente forte, e a sua força, o Senhor atrelou a sua força aos seus cabelos, né? Então o poder de Deus estava sobre ele, só que ele foi um homem que não levou a sério aquele chamado que Deus tinha dado a ele. E ele foi separado desde o ventre da sua mãe também, assim como João. Ele recebeu esse poder de Deus, do Espírito de Deus sobre ele, para ele ter força sobrenatural, para ele ser um homem admirável, mas nós percebemos que Sansão só era nazireu exteriormente. As únicas marcas de nazireu que Sansão tinha eram exteriores. Ele tinha aquele cabelo comprido, que não se cortava. Então, exteriormente, ele parecia separado para Deus, mas o coração dele estava distante do Senhor. E nós precisamos ser nazireus diante do Senhor, como João foi. Ele era nazireu não só porque ele vivia no deserto, porque ele comia gafanhotos, porque ele era pobre, porque ele não cortava seus cabelos nem sua barba. Ele era nazireu no seu coração, porque ele vivia uma vida interior, atrelada ao Senhor, cheia do Espírito do Senhor, fazendo a vontade dele. Ele viveu integralmente para fazer a vontade de Deus, ao contrário de Sansão, que viveu para fazer a sua própria vontade, embora exteriormente ele parecesse ser um nazireu. Então esse é o momento de nós nos perguntarmos: será que nós também só parecemos cristãos exteriormente? Será que você só parece cristão porque você se veste comum, porque você fala de um jeito que até parece cristão, porque você se porta de uma forma que pode até enganar as pessoas, mas por dentro você não foi regenerado e não tem sido transformado? Nós temos que nos perguntar isso diariamente, porque é muito fácil nós vivermos uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade que é apenas externa, onde o nosso coração não é rendido ao Senhor, onde o nosso coração não é entregue e separado a Deus. E nós precisamos nos arrepender disso. Quando nós observarmos o nosso coração, pedimos ao Senhor para sondar o nosso coração e observarmos que nós estamos vivendo uma vida cristã, que é apenas exterior, que não tem frutos internos verdadeiros de arrependimento, de transformação, nós precisamos nos arrepender rapidamente e voltar a Cristo. Outra coisa interessante que nós vemos aqui
foi que Zacarias foi incrédulo quando o anjo entregou essa promessa a ele. E houve uma punição para sua incredulidade. Deus deixou ele mudo até o dia em que João nasceu. E por que isso? Por que Deus puniu a incredulidade dele? Ele pediu um sinal, ele falou, olha, como que eu vou saber que isso que você está me dizendo é verdade? Por que o anjo considerou isso incredulidade? Por que talvez não fosse só, eu estou querendo confirmar a vontade de Deus, estou querendo confirmar que isso vem de Deus. Não parece um zelo de Zacarias? Mas não era. Era pura incredulidade. Por quê? Porque Zacarias, ele conhecia as profecias do Antigo Testamento. E ele conhecia a história dos patriarcas. Ele sabia de todos os milagres que Deus já tinha feito no povo dele. Ele sabia de todas as profecias acerca do Messias, acerca de um homem que prepararia o caminho do Senhor. Ele era sacerdote, ele tinha estudado isso, então ele tinha plena noção de todas as profecias, ele sabia que aquilo ali era esperado e ainda assim ele não creu. Ao invés de olhar para aquilo que o Senhor já tinha feito na vida dele, na vida do povo dele, ao invés de olhar para a história, para as obras de Deus do passado, as grandes obras, as profecias, as promessas que Deus tinha dado ao povo dele, Zacarias olhou apenas para as circunstâncias externas. Ele olhou para a sua idade, ele olhou para a esterilidade dele e de sua mulher, e ele não pensou como um homem que fazia parte da linhagem de Deus e que já o conhecia. Muitas vezes nós vivemos pedindo a Deus sinais para que a gente saiba que aquilo é da vontade dele, para que a gente saiba que ele quer que a gente faça aquilo. E não é de tudo errado, nós pedimos sinais ou nós pedimos a Deus confirmação. Mas muitas vezes nós pedimos esses sinais a Deus, assim como Zacarias, conhecendo aquilo que Deus já fez na nossa vida, sabendo aquilo que ele é capaz, aquilo que ele já gerou na nossa história, na história daqueles que estão à nossa volta, sabendo já o que a palavra revelada diz, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo aquilo que está escrito na Bíblia, nós ainda assim duvidamos, nós somos incrédulos. E nós pedimos a Deus, Senhor, me dá um sinal, Senhor, como que eu vou crer nisso? Porque a minha circunstância me diz o contrário. E às vezes isso vai trazer pra gente uma consequência ruim. Nós vamos ter que pagar por essa incredulidade que é pecado. Assim como Zacarias pagou. Porque nós estamos duvidando do Deus já revelado nas Escrituras, daquilo que ele já revelou, e nós sabemos que ele é capaz de fazer porque nós escolhemos olhar para aquilo que é humano, para aquilo que é terreno, e não crer no Senhor que é todo-poderoso. Viver pedindo sinais de Deus para as coisas que nós já conhecemos, reveladas na sua palavra, muitas vezes é um sinal de incredulidade nossa. E aí a gente pode pensar, nossa, então Deus deve ter retirado de Zacarias esse direito dele, da promessa que ele tinha feito a ele. Porque eu acho que é isso que nós faríamos, Se a gente falasse algo para alguém que nós vamos fazer e alguém duvidasse de nós, pelo menos eu, a primeira coisa que a gente ia fazer, então tá, eu não vou fazer mais. Então você não vai receber mais o que eu falei, porque você não merece, porque você duvidou de mim. E se Deus fizesse isso, ele não estaria errado, Ele poderia ter falado, você não creu, por isso você não vai ter mais um filho. Vou tirar esse filho de você, você não vai ter mais, vou dar pra outra pessoa. Mas Deus não é assim. Ele é misericordioso e bondoso. Então, ele permanece fiel, ele permanece mantendo a sua promessa, mesmo diante da nossa incredulidade. Assim como ele fez com Zacarias. Zacarias pagou pela sua incredulidade, ele ficou mudo, mas Deus não retirou a sua promessa. Deus não retirou de Zacarias e Isabel a alegria que ele lhes daria de que eles tivessem um filho. Então, Deus é fiel, mesmo diante da nossa incredulidade. Nós podemos crer que ele permanece fiel. Nós precisamos nos arrepender da incredulidade, mas crer que, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas falhas, ele é fiel. E, por fim, nós vemos aqui que existe uma proximidade de Cristo que ela não é transformadora, mas ela é maléfica. Nem sempre Deus se aproximar de nós, Jesus falar ao nosso coração, ele se revelar a nós de forma milagrosa, de forma gloriosa, vai ser algo bom. E como que pode ser algo ruim, Se a presença de Deus é tão maravilhosa, se a glória dele é perfeita. Ela pode ser algo maléfico para nós e algo ruim quando essa proximidade, ela é a proximidade sem expectativa. A gente observa aqui que Zacarias, ele teve esse encontro com Deus, com o anjo, mas ele teve uma relutância diante desse encontro. Ele não ficou maravilhado diante disso e com expectativas elevadas no que Deus poderia fazer. Ele, na verdade, ficou incrédulo, ele fechou seu coração e teve medo. E muitas vezes nós reagimos assim à aproximação de Deus a nós, porque nós ficamos acostumados com a revelação da glória dele, acostumados com as práticas litúrgicas, com as nossas práticas espirituais diárias. Zacarias estava aqui exercendo o sacerdócio dele, e mesmo que das 24 tribos de sacerdotes que existiam, que eram sorteadas ali, um sacerdote a cada ano para entrar no santuário, para oferecer incenso a Deus, e Zacarias foi milagrosamente, porque era muito difícil ser sorteados, alguns deles nunca seriam sorteados para esse trabalho, então era uma grande honra, e ele foi sorteado, foi tirado ali como aquele sacerdote escolhido, mesmo ele sendo simples, para louvar o Senhor no santuário naquele tempo. Mesmo diante disso,
ele talvez estivesse acostumado com o dia a dia dos sacerdotes, né? Ele estava acostumado com as práticas que eles tinham, com os objetos, os instrumentos, e na hora que aquele anjo visita ele não gerou uma expectativa no Senhor. Ele não se maravilhou, mas ele se encheu de incredulidade. Talvez ele estivesse tão acostumado com o ofício sacerdotal que ele tratou aquela aproximação do anjo, né, a aproximação de Deus, com estranheza. Ele teve medo, né, ele ficou indiferente, incrédulo. E ele não criou essa expectativa de quem se encontra com Deus. E o mesmo pode acontecer conosco. Às vezes nós estamos acostumados com a nossa vidinha de ir aos cultos aos domingos, de ouvir uma palavra no YouTube, de cantar músicas e ouvir músicas cristãs de forma até automática, sem pensar nas letras, naquilo que a gente está falando. E a gente se acostuma tanto com essa vida de cristianismo, com essa aparência, igual eu falei no início, de cristianismo, que quando o Senhor se aproxima de nós, nós temos uma estranheza com a presença dele, porque nós fazemos com que a presença dele se torne uma rotina, se torne algo comum, quando ela não é comum. E aí o nosso coração se enche de incredulidade. Talvez essa seja a sua situação hoje. Você tá com uma falta de fé, uma falta de amor pela presença de Deus. Você não chora mais, você não se quebranta mais diante de Deus. Você não se alegra mais com a salvação dele. E você, às vezes, está precisando de um renovo nessa sua fé. Você precisa que essa incredulidade saia, que você volte a ter expectativas na presença do Senhor. E é por isso que esse é um ótimo momento, um convite para que você prepare o seu coração para a vinda dele, para que ele entre no seu coração e para que ele faça morada, para que ele transforme. Nós precisamos voltar a ter aquele fogo do primeiro amor, aquele fogo em que nós vamos para o culto pensando, meu Deus, hoje o Senhor pode fazer algo grande. Hoje o Senhor ele pode transformar realidades. Hoje o Senhor ele pode tocar o meu coração, ferir o meu coração com a sua palavra, me encher de amor por ele. Hoje Deus ele pode me curar. Hoje Deus ele pode me lavar dos meus pecados. Deus ele é todo poderoso. Então nós precisamos novamente voltar a nos maravilharmos, voltar a nos encher de expectativa pela revelação da glória de Deus. A parar de sermos essas pessoas indiferentes à presença de Deus e encher de expectativa por quem ele é, o todo poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nos enchermos de expectativa para a coisa mais simples do dia, para voltar a orar em casa, no seu quarto, com uma expectativa fervorosa de que Deus ele pode transformar a sua realidade, a realidade da sua família, que ele pode te encher, que ele pode te avivar, que ele pode te usar para alcançar e para impactar a sua geração, para impactar o seu bairro, a sua rua, o lugar onde você estiver, no seu trabalho, que ele pode salvar o Brasil. Orar, voltar a orar com fervor, crendo que Deus ele pode fazer justiça, que Deus pode derramar avivamento sobre o povo brasileiro, sobre o mundo, sobre os jovens. Então nós precisamos voltar e ter expectativa do Senhor, para que nós não reajamos como Zacarias reagiu aqui, diante de uma revelação gloriosa da presença dele. Um anjo vindo falar com ele e ele assim, mas como que eu vou saber que isso vai acontecer mesmo? Duvidando? Não, nós não podemos viver essa vida de indiferença. Então, neste advento, aproveite esse período, esse tempo, para você voltar a gerar no seu coração expectativas santas daquilo que Deus pode fazer em você, através de você e em todo mundo. Então, volte a buscar de Deus esse fervor pela presença maravilhosa dele. Lembre de quem ele é, lembre da salvação dele, da maravilha da cruz, da maravilha do Cristo encarnado, vindo nos salvar e morando nos nossos corações. Então, a mensagem de hoje é para que nós preparemos o nosso coração nesse tempo de advento para a chegada do Senhor, com fé e arrependimento, porque foi isso que João pregou, né? Como que ele preparou o caminho do Senhor? Pregando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós diariamente precisamos preparar o nosso coração para nos arrependermos e crermos no Evangelho, para nos maravilharmos novamente com a alegria da salvação do Senhor e não nos enchermos de incredulidade. Então, nós precisamos nos lembrar que Deus ele é um Deus que escolhe aqueles de origem humilde, aqueles que estão na periferia da vida, nos lugares mais escuros. Foi para esses que o Cristo nasceu. Ele nasceu para resgatar aqueles que não eram, aqueles que eram insignificantes. E é esses corações quebrantados e humildes que ele fala. E ele veio para nos separar, como um nazireu. Nós precisamos ter um coração separado interiormente, transformado interiormente, e não apenas uma fé que é exterior. Nós precisamos expulsar da nossa vida, todos os dias, a incredulidade que nos impede de viver plenamente a alegria da promessa que Deus tem para nós. E por fim, nós precisamos voltar a gerar expectativa pela aproximação de Cristo ao nosso coração. É uma aproximação maravilhosa e transformadora. Nós não podemos tratar ela como se fosse comum. Amém? Que Deus abençoe e enche o seu coração nesse advento.